Boa tarde, pessoal. Primeiro, eu gostaria de agradecer a todos pelas perguntas que vocês fizeram no nosso webinar. E agora, então, nós vamos começar a ler as perguntas e responder todas na sequência que foram feitas. Então, vamos responder a uma pergunta que fizeram, é a seguinte. Sempre fiz coletas em TRs e forços no registro inferior. Em que situações torna-se interessante a coleta da amostra em óleo em outros pontos? Por exemplo, o registro superior. E aí tem uma pergunta que é parecida, é mais ou menos na mesma linha, diz, não ficou muito claro sobre a questão de realizar coleta em dois pontos para os casos de sinistro. Poderia aprofundar mais no assunto? Bom, mais ou menos as duas perguntas apontam no mesmo sentido. É assim, a recomendação é que se faça sempre a coleta no registro inferior. Por quê? Porque esse é o ponto de referencial que você vai ter. Você não é recomendável você alterar esse local de amostragem, porque você pode ter uma variação numérica de resultados e isso pode ser em função de você ter coletado em outro ponto. Então, sempre, de preferência no mesmo lugar, e o ideal é no registro inferior, que foi projetado para ser coletado. Pode ser coletado no registro superior? Sim, pode-se e até recomendável, em situações especiais, como eu citei na apresentação, por exemplo, quando você tem a atuação de um sistema de proteção. Nesse caso, você pode e deve coletar em outros locais, na parte superior e inferior, por exemplo, para que se possa fazer uma comparação de resultados, principalmente na questão da cromatografia. Porque a cromatografia, se for diferente em pontos diferentes também no transformador, você pode deduzir ou pensar que houve um defeito mais intenso no local do que em outro. Por exemplo, na parte superior, às vezes próximo das buchas ou na parte da bobina, na parte de cima do transformador, você pode ter uma concentração de gases mais elevada do que na parte inferior. E isso ajuda na questão da interpretação e até da avaliação da programação de manutenção que vai ter que ser feita no transformador, já estimando que aquele ponto você provavelmente vai encontrar algum tipo de problema, entendeu? Por isso que tem essas duas opções, de tirar no inferior como rotina, no superior nesses casos especiais. E na questão do sinistro, também é recomendável que se tire os dois, mas aí envolve mais tipos de coleta, até a amostra de papel isolante, se for o caso também. Mas para óleo específico, seriam essas duas situações mais aplicáveis. Qual o risco de contaminação de amostra ao ser realizada a medição de temperatura diretamente do frasco? Bom, o que acontece? No nosso vídeo também foi apresentado o uso de um termômetro que ele é inserido dentro do frasco após a coleta físico-química. O risco de uma contaminação é mínimo, é muito pequeno, porque esse tipo de termômetro, que é um termômetro de contato, você tem uma haste metálica fina que ela é introduzida. Uma vez que você retirou a amostra de óleo, você vai eliminar o excesso de óleo com um papel limpo ou um pano, normalmente é um papel descartável, então você limpa aquilo lá, aquilo não tem o volume suficiente para contaminar de uma amostra para outra, no caso de amostras físico-químicas. Né? No caso de outras amostras que você não usa o sistema de amostragem ou não usa o termômetro para inserir dentro do óleo, obviamente você não vai ter esse tipo de problema, mas é mínimo o efeito e eventualmente uma contaminação cruzada que possa ter de uma para outra. Uma vez realizada a coleta, caso eu tenha problema com a logística para envio, quanto tempo eu tenho para que essa amostra seja descartada pelo laboratório pelo tempo decorrido? Olha, pelo que eu entendi, não sei se eu entendi bem, não a amostra ser descartada, talvez seja analisada. Se for isso, a NBR 8840 recomenda 30 dias do momento da coleta até que a análise seja realizada. Nesse período, ele tem então que ocorrer todo esse processo: coleta, o transporte, a chegada até o laboratório e a realização dos ensaios. A questão do descarte, se transcorrido esse período tiver que descartar uma amostra, e às vezes acontece até de passar um pouco disso e o cliente não tem outra amostra, ele pede para a gente fazer a análise, a gente faz essa análise e avalia e compara com o histórico se isso comprometeu. Né? Às vezes, se ela foi bem guardada, bem acondicionada, dependendo das demais condições, isso tem pouco efeito, mas rigorosamente pela 8840 seriam 30 dias para, a partir desse ponto, então, você vai ter que descartar essa amostra que ela perderia a validade.
Mais uma pergunta. Esse volume de óleo desprezado em equipamentos com grandes volumes segue alguma recomendação? Uma estimativa da quantidade de óleo desprezado de acordo com o volume de óleo do equipamento. Então tá. O volume que deve ser eliminado para uma limpeza do sistema, para você poder coletar o que efetivamente está dentro do equipamento, ser uma amostra real daquilo que nós falamos, pela NBR 8840, a recomendação é que você despreze 3 vezes o volume da tubulação de amostragem do equipamento. Então, para equipamentos grandes, seriam 3 vezes. Só que nem sempre essa informação está muito clara, é muito conhecida. Então, de maneira geral, 1 ou 2 litros você consegue fazer uma limpeza para equipamentos pequenos e até com equipamentos médios. Para equipamentos maiores são necessários até de 10 a 20 litros. Então tem que ser visto realmente caso a caso. Se essa informação da tubulação de amostragem for disponível, seriam mais ou menos 3 vezes. Mas isso tem que ser visto com cuidado, porque tem equipamentos pequenos que mesmo se você tirar meio litro já pode fazer falta para o equipamento. Então todo cuidado tem que ser tomado nos equipamentos menores, para que você não coloque em risco o equipamento. Só que para equipamentos maiores, de médio e grande porte, você também tem que tirar volumes suficientes para você ter realmente acesso à amostra que está lá dentro do transformador. O pico da carga do transformador no momento da coleta influencia o resultado? Vamos pensar o seguinte: o transformador, se ele trabalha, obviamente, com regimes diferenciados, então ele tem uma hora, ele tem uma carga maior, é o pico, depois ele vai diminuindo, né? O que vai acontecer no óleo? O efeito no óleo é um efeito médio, você vai ter um momento que você está mais aquecido que é no pico, então você tem mais migração da umidade da celulose, da parte celulósica para o óleo. Depois que ele esfria, o caminho reverte, ele começa a voltar um pouco. Então todo esse equilíbrio, não só de umidade como de outros parâmetros, ele acaba sendo um efeito médio do transformador. Então se você coleta isso no pico, ele pode ter uma variação um pouco diferente em relação à coleta que você estaria numa outra situação. Mas não é para ser algo extremamente diferente, a não ser que o transformador seja muito pequeno, você tem essa variação, né? Mas de maneira geral, essa variação não é tão significativa porque o efeito no óleo acaba sendo um efeito médio. Então, se você coletar no pico ou fora do pico, você pode ter uma variação, sim, vai até observar uma variação, mas não é para ser extrema, porque esse efeito ele acaba funcionando de uma maneira um pouco mais suave no óleo. Não há tempo de acontecer isso, a não ser que você prolongue o regime de trabalho dele. Se ele está no regime de trabalho e trabalha com uma carga bem baixa por um período, e aí você aumenta essa carga, aí já não é um pico, aí já é uma mudança de variação de carga, aí sim você pode ter uma variação nos parâmetros de análise porque você mudou, e não simplesmente foi uma oscilação ou só um pico curto por um período também pequeno de tempo. As seringas também são reutilizadas ou são descartáveis? As seringas são reutilizadas, né? A gente usa, faz as análises cromatográficas, depois o material é lavado, então a seringa, todo o óleo é utilizado no ensaio, então não sobra óleo, né, para descarte, né, dentro do equipamento. Então tudo é injetado, é feita a extração dos gases e depois a seringa vazia, né, logicamente com o resíduo de óleo que fica nas paredes dela, que a quantidade é desprezível. Isso é lavado, feito o processo de secagem e ela fica montada e pronta para ser utilizada novamente. Poderia falar sobre a coleta 2FAO? Qual coleta apresenta maior confiabilidade, papel ou óleo? No dia eu comentei isso e agora vou repassar, retomando esse assunto então. São duas situações diferentes, apesar das duas estarem buscando o mesmo objetivo. Na verdade, a ideia é que se avalie o envelhecimento do papel isolante. Você pode fazer isso de duas formas. Uma é coletando o próprio papel isolante do transformador. Mas essa condição de coleta de papel isolante, ela é um pouco mais complicada, porque se você vai coletar o papel com o transformador, não em operação, mas na subestação, né, normalmente, você vai ter um procedimento de rebaixamento do óleo do equipamento, a coleta em um ponto específico, a gente chama de uma microamostragem, então é um procedimento mais delicado e
necessita também uma habilidade, um conhecimento da pessoa que vai fazer isso e do dono do equipamento para que ele disponibilize uma parte onde você não coloque depois em risco, por exemplo, não exponha nenhuma parte condutora do enrolamento do transformador. Ele acaba sendo bom, a coleta do papel, porque ele vai mostrar efetivamente a condição do papel. Nós só devemos lembrar que o papel isolante ele não se degrada de maneira homogênea. Como a degradação dele é dependente da temperatura, então o ponto de amostragem no papel pode não representar um outro ponto. Mas normalmente, como a coleta é feita na parte superior nas bobinas, que é onde você normalmente tem o maior estresse térmico, então o GP feito ali, a avaliação feita naquele ponto, indica o que, vamos dizer, de pior teria no papel. Então dessa forma, pela avaliação desse pior condição do papel, estima-se que todos os outros pontos vão estar iguais ou melhores isso daí, esse resultado de GP. Então, de maneira geral, é mais adequado, se você coletar o papel nesse ponto, você vai ter uma boa fotografia do pior cenário que teria nesse papel. Então, agora, para o furfural, o que acontece? Você vai fazer uma coleta de óleo do equipamento em operação, não tem problema nenhum, você pode coletar. Só que tem que lembrar que o furfural, ele é um produto de degradação do papel isolante. Então, ele não vai ser específico de um ponto. Então, tudo que degradar de papel isolante no transformador vai gerar furfural, e aí você vai ter um efeito médio. Então, um ponto do papel que degradou mais, ele vai gerar uma quantidade maior de furfural, onde degradou menos, ele vai gerar menos. Então, na média, você vai ter uma concentração de 2-FAL que representa o envelhecimento médio do transformador. Então, você tem uma visão um pouco diferente. Serve como indicativo também de envelhecimento do papel, mas é uma visão um pouco diferente. A grande vantagem é que você pode coletar com ele, o transformador operando, sem problema nenhum. Mas uma desvantagem importante é que se esse óleo sofreu algum processo de tratamento, como regeneração, termovácuo, ou foi feito a troca de carga parcial ou total, vai afetar, porque esse furfural vai ser removido total ou parcialmente. Então você vai ter uma quantidade diferente daquela originalmente que deveria ter e vai então te indicar uma concentração, uma estimativa de GP a partir desse 2-FAL também distorcida. Você vai ter um transformador antigo com um papel envelhecido, portanto um GP baixo, e se esperava com um 2-FAL mais elevado, só que se esse óleo foi tratado, foi regenerado ou foi trocado, você vai ter um 2-FAL baixo e incoerentes com aquele GP baixo que tem realmente no transformador. Então, essa é a desvantagem, eu acho que é a principal desvantagem de você fazer o furfural. Tem que tomar cuidado na avaliação e conhecer o histórico do equipamento. Não dá para você fazer um 2-FAL e a partir de uma análise só do 2-FAL, estimar a vida residual do equipamento, fazer toda uma avaliação, porque você pode estar sendo induzido ao erro por não conhecer o histórico de tratamento de óleo desse equipamento. Tá bom? Então, mais uma pergunta. Para a coleta de óleo após um evento no transformador, devemos desconsiderar o descarte? Olha, isso aí vai depender qual evento e que tipo de ensaio que amostra que você está coletando. Normalmente, após um evento, que se conhece, que se chama de um evento, por exemplo, você tem a atuação do sistema de proteção. Normalmente, você coleta uma cromatografia, que é um volume pequeno de óleo, uma seringa. No máximo, você vai coletar 1 ou 2 seringas para uma confirmação. Se você coletar na parte inferior, é recomendável que você faça uma drenagem para retirar aquele óleo, porque você pode ter água, outros tipos de material depositado, se for um transformador que está parado, uma água de chuva. Então é conveniente que você faça uma drenagem, né, e que observe como está saindo o material. Então, a partir daquele momento que você viu que o óleo que está saindo já garantiu que aquele óleo de limpeza já foi eliminado, você pode retirar e deve retirar a amostra, não tem problema nenhum, né? Mas é bom sempre fazer uma drenagem mínima que seja. Se você vai coletar uma seringa, por exemplo, do registro superior para fazer aquele procedimento de comparação de resultados, normalmente na parte superior você não tem grandes problemas de impregnação de material parado, água de chuva, esse tipo de coisa. Então você pode drenar menos, principalmente por causa da cromatografia, né? É difícil estabelecer um volume rígido e fixo para todo mundo, porque vai depender do volume do transformador, naquelas condições que eu já tinha falado na outra resposta. Então, se você puder drenar uma quantidade
mínima para você poder tirar o óleo, né, que seja o mais próximo possível daquele momento de falha, que aconteceu. E também fazer a coleta, a amostragem, mais próxima possível do evento. Então, aconteceu o evento, em algumas horas depois, não passando muito disso, tirar a amostra. Se você vai coletar num relé, aí esse cuidado tem que ser maior ainda. Se você vai coletar o gás, se você vai coletar o óleo, então, aí sim, não tem nem como fazer um processo de drenagem, porque o volume também são volumes pequenos, no caso de você tirar o óleo do relé. Então, o procedimento de descarte de limpeza, ele é recomendável, ele é indicado nos procedimentos de rotina. Agora, nos procedimentos após um evento num transformador, tem que ser avaliado. É recomendável que se faça também com cuidado especial, porque também é uma situação especial. Se você vai coletar nessa condição, tem que observar se o volume vai ser suficiente e não vai afetar o equipamento depois, né? E se você vai realmente conseguir fazer uma coleta que é realista e consegue trazer uma amostra que é o que está dentro do transformador, para você poder ter essa situação e executar isso com segurança. Qual que é o valor máximo de umidade relativa indicado para a realização da coleta? De acordo com a NBR 8840, essa recomendação é de 70% de umidade relativa. Tá bom? Então, nessa condição, você pode coletar. Fora dessa condição, na própria NBR 8840, existem algumas recomendações, se realmente for necessário, realizar da maneira mais rápida possível, realizar isso protegendo a coleta, o modo de fazer isso aí é usando uma cobertura, muitas vezes, fazendo essa coleta. Então, obviamente, evitando condições extremas, por exemplo, chuva você não vai coletar, mas se a umidade estiver acima disso, é possível coletar, né, sem problema nenhum. Água no óleo, um dos principais inimigos para isolantes. Se possível, comentar sobre a técnica de secagem. Olha, secagem, eu estou entendendo que está se perguntando sobre a secagem do óleo e da parte ativa, do papel dos transformadores. Bom, vamos dizer que existem dois produtos que podem ser oferecidos, que se conhece para fazer esse tipo de tratamento. Não é bem o foco objetivo da nossa apresentação, mas eu vou abordar isso de uma maneira rápida, depois eu posso voltar com isso, até com pessoas que conhecem melhor o assunto do ponto de vista de máquina, equipamento e ferramentas para isso. Mas o que eu vou falar, eu acho que já vai ser suficiente para atender ou resolver atender a dúvida de quem me perguntou aqui. Então, como eu disse, são duas linhas basicamente de você abordar. Uma é usando as máquinas de tratamento termovácuo, que já são bem conhecidas no mercado, como o próprio nome diz, termovácuo. Termo ela esquenta e vácuo ela faz vácuo. Então ela vai eliminar a umidade do papel do transformador, né? E, na verdade vai eliminar a umidade do óleo do transformador e do papel, né? Com uma consequência. Então elimina a umidade do óleo e essa umidade do papel vai migrando para o óleo e vai se eliminando também. É um procedimento, normalmente equipamentos que trabalham com alta vazão de óleo, são procedimentos rápidos, mas o objetivo não é secar a parte ativa dos transformadores. Apesar dela poder secar, mas o objetivo é eliminar a umidade do óleo. Mas existe uma situação que você elimina também os gases do óleo do transformador. Isso pode ser bom ou pode ser ruim. Ele pode ser bom porque você eliminando os gases, você se vai fazendo o processo de enchimento, de comissionamento no transformador, então isso vai ser bom porque você vai eliminar o oxigênio, né, que é interessante que ele seja baixo, porque ele é um dos causadores da oxidação dos materiais. Então, se você elimina o oxigênio e reduz a umidade, você coloca o óleo em condições melhores dentro do transformador. Então, essa seria uma forma de você eliminar a umidade no óleo e no papel isolante, como sendo uma consequência disso, né? Normalmente, a gente não vê alguém tentar secar a umidade do papel do transformador por termovácuo. Seria extremamente longo o processo, né? E também seria uma desvantagem que durante todo esse período você eliminaria os gases no transformador. A desvantagem é que você perde toda a rastreabilidade cromatográfica. Se tiver algum problema na cromatografia, você não vai conseguir ver porque você está usando a máquina para eliminar. A outra linha seria com máquinas que usam equipamentos ou filtros específicos. Algumas empresas fornecem esse tipo de solução
né, onde então a umidade do óleo ela é eliminada lentamente, né, e isso faz com que a umidade do papel isolante se desloque para o óleo, e esse processo é um ciclo, é um processo longo, é um processo normalmente que se executa em baixa vazão e demora alguns meses para que efetivamente você elimine a umidade do papel do transformador. E também você vai baixar a umidade, o teor de água no óleo, né? Enquanto no termovácuo você consegue fazer um processo em algumas horas, às vezes, dependendo do caso, 2 horas, se o transformador for pequeno, ou maior, 24 horas, não passa normalmente esse período de 1 ou 2 dias de tratamento. No caso de secagem utilizando esse tipo de material, ou filtros, ou materiais absorventes específicos, você pode demorar alguns meses, dependendo da situação, até uns 6 meses para isso acontecer. Mas são duas formas de você resolver o problema da umidade no óleo e no papel. Uma mais voltada para o óleo, no caso é o termovácuo, ele pode ajudar um pouco no papel, mas não é o objetivo. E o outro seria mais fazendo a eliminação da umidade do papel e usando o óleo como um meio de transferência dessa umidade. É um processo mais longo, normalmente com baixa vazão, e ele tem uma eficácia muito maior na secagem do papel do transformador. Então são coisas diferentes, mas acabam apontando para o mesmo sentido. Tá bom? Qual tipo de contaminação pode acusar um falso positivo no teor de PCB? Bom, o teor de PCB ele pode ser feito somente de acordo com a NBR 13882, que é o método por cromatografia gasosa. Esse método ele pode ser influenciado, mas ele é difícil porque o laboratório qualificado para fazer esse tipo de ensaio, ele consegue identificar os picos, né, os sinais que estão presentes no óleo, que a gente chama de um cromatograma, que é a resposta do equipamento, e consegue segregar, separar o que é pico realmente de PCB de outros contaminantes. Não é comum aparecer contaminantes que atrapalhem o resultado de PCB, mas alguns, por exemplo, se o óleo tiver um óleo mineral, e acontece não com tanta frequência, mas já aconteceu algumas vezes, de você ter um óleo de silicone, né? O transformador, o equipamento era em silicone, foi trocado por óleo mineral, ou alguma empresa de manutenção foi fazer o tratamento, tinha resíduo de silicone, aconteceu alguma coisa que aparece silicone nesse óleo. Então o silicone ele pode dar um sinal, indicar um falso positivo, né, no óleo. Então se o laboratório, se a empresa não tiver conhecimento, não tiver um bom conhecimento nessa área, ela pode interpretar aquilo lá como sendo um sinal de PCB. Alguns solventes, mas não é muito comum, alguns solventes pesados também podem aparecer, né, dar um sinal de falso positivo. E às vezes, dependendo do tipo de óleo, se for um óleo com bastante resíduo e se o processo de limpeza, que a gente chama de cleanup, não for bem executado, ele também pode influenciar. Mas, de maneira geral, um procedimento que é descrito na norma já é suficiente para você eliminar esse tipo de problema. E também depende do conhecimento, da expertise das pessoas que estão fazendo o ensaio. Então, de maneira geral, a contaminação não é algo tão comum de acontecer e depende muito da técnica e do conhecimento do laboratório que está fazendo o ensaio. Até que kVA pode-se coletar amostra com equipamento energizado? Olha, equipamento energizado, a manipulação ou o contato sempre tem que ser feito com cuidado. Logicamente, para equipamentos menores, o risco é maior, porque muitas vezes não foi projetado para se coletar amostra com ele energizado. Às vezes nem tem o dreno de coleta, você tem um plug, aí sim você tem que desligar, coletar quando é possível, conectar um sistema de amostragem por baixo, ou se você vai coletar por cima, mais uma necessidade de desligar o equipamento, porque você tem ali muitas vezes a entrada da alta tensão. Olha, transformador de distribuição aérea normalmente é difícil coletar com ele energizado. Então eu diria que abaixo de 112,5 kVA ou 150 kVA é muito difícil coletar o transformador com ele energizado. Então, na nossa prática, a gente tem visto isso como sendo o limite. Mas dá para coletar com ele desenergizado, sem problema nenhum, mas tem que tomar cuidado, porque mesmo ele desenergizado, você pode, durante o procedimento de coleta, inserir ar no equipamento e isso pode ter uma outra consequência, por exemplo, de atuação
ou de algum sistema de proteção, ou afetar de alguma forma, ou bolhas de ar fica presa dentro da parte ativa do transformador, nas bobinas. Então isso tem que ser feito cuidado mesmo com ele desligado, porque depois quando você voltar a energizar o equipamento, isso pode afetar de uma maneira negativa, tá bom? Como se detecta no resultado que houve uma falha na bucha, como foi citado? O que acontece, o que foi citado na apresentação é que um determinado cliente houve uma falha no equipamento, foi coletada a cromatografia do transformador. E aí, na inspeção do equipamento, identificou-se que na bucha, no pé da bucha, na parte de baixo dela, ela estava escurecida. Então, por ali, né, claramente houve algum tipo de descarga. Então, não foi coletada a amostra da bucha, porque essa bucha não era isolada a óleo, né? Então, esse caso foi identificado como sendo o evento ter ocorrido na bucha, mesmo que não tenha sido coletado o óleo da bucha. Quando você coleta o óleo da bucha, aí sim, dependendo do resultado da cromatografia, você pode ter um perfil de gases que pode ser indicativo de falha, entendeu? Aí sim, se houver um perfil, por exemplo, uma alta concentração de hidrogênio, pode-se dizer que pode estar ocorrendo um defeito de descargas parciais. Se tiver acetileno, por exemplo, pode ser devido à ocorrência de algum tipo de centelhamento, algum tipo de descarga. Mas isso especificamente quando o óleo é coletado de bucha. Nesse caso, para coleta de bucha, tem que se tomar um cuidado especial, porque algumas têm modelos diferentes, pontos diferentes de coleta. Então, em específico, a gente não falamos sobre exatamente coleta de bucha, mas sim no efeito que ocorreu naquele caso em específico. Quais os problemas ou contaminações podem existir se a ampola da seringa não for bem lubrificada? Então, o êmbolo da seringa, né, que é a parte que se movimenta, se ela travar durante o processo de coleta de amostra, normalmente isso acontece quando o êmbolo tem algum tipo de sujeira, algum tipo de poeira ou impregnação. Então, se isso ocorrer, né, esse travamento, você não vai conseguir coletar a amostra. Se você conseguir soltar esse êmbolo com cuidado e não trincar ou não quebrar a seringa, né, você vai ter que eliminar isso aí. Normalmente, por isso que a gente tem um papel limpo ou um pano, normalmente você tem nesse caso, ao invés de recomendar o papel, né, você vai retirar totalmente o êmbolo, fazer a limpeza dele e reconectar para que ele entre certinho e o movimento de entrada e saída no corpo da seringa seja perfeito. Então, o problema é se você não fizer isso, você não consegue nem coletar a amostra, entendeu? Então, ele vai travar no meio e você vai ficar com uma quantidade de ar presa na seringa. E aí, chegando aqui no laboratório, provavelmente isso vai ser descartado, porque não vai poder fazer uma análise nessa condição e como foi coletada a amostra. O vazamento de óleo na bucha secundária do transformador influencia no resultado da análise? Olha, vazamento, de maneira geral, nós temos que lembrar que é uma porta de entrada e de saída de óleo e pode também ser uma porta de entrada de outras coisas inconvenientes, né? Se for um pequeno vazamento, e também o volume de óleo do transformador, dependendo do caso, se for grande, isso pode ter uma influência um pouco menor. Agora, se o transformador é pequeno e o vazamento é um pouco mais significativo, ele pode ser maior. É difícil dar uma resposta para tudo, mas o ideal é que não haja vazamento, né? Porque você tem um problema de vazamento, você tem inserção, principalmente de uma água de chuva que pode escorrer por ali, se o transformador for aberto, isso vai influenciar, né, algo que não deveria estar entrando lá dentro. Então, esse tipo de ocorrência de vazamento pode influenciar, mas é difícil você ter uma resposta que funcione para tudo, resolva para todos os casos. Tá bom? A partir de quantos ppm é identificado água livre no tanque do transformador? Então, para responder isso, é necessário que você saiba, principalmente, qual a temperatura do óleo do transformador. Quanto mais quente o óleo, mais dissolve-se água. Então, dependendo dessa temperatura, você consegue dissolver uma quantidade maior e trabalhar com um nível maior de segurança. Por exemplo, na NBR 10576 existe um gráfico onde correlaciona essas duas grandezas.
Existem situações que você consegue dissolver mais de 100 ppm de água no óleo. Só que o risco é quando justamente você tem uma concentração mais elevada de água no óleo, isso está dissolvido, e a temperatura cai. Então, parte daquela água que está dissolvida numa temperatura mais elevada e a temperatura diminui, por exemplo, se ele trabalha num regime de pico mais alto, depois mais baixo, existe essa oscilação de temperatura, dependendo de alguns casos, a temperatura ambiente chega a cair até 20 graus, né, entre o período mais quente do dia e o mais baixo. Se ele tiver com uma umidade excessiva e dissolvida num óleo a quente, quando essa temperatura cair, ele pode, essa água não ficar mais dissolvida, né? Apesar de parte dela voltar para a isolação celulósica do transformador, mas esse retorno não acontece de uma maneira tão rápida assim. Então a umidade não sai do óleo e imediatamente volta para o papel à medida que ele esfria. Essa é uma dinâmica que tem que ser respeitada, né? Uma parte físico-química que tem que ser respeitada. Então, se ele tiver com uma umidade muito elevada, isso pode acarretar num problema de uma falha, porque você vai ter água livre. E a água livre no transformador, né, vai fazer a rigidez baixar. Mas efetivamente, qual que é o valor que você vai ter? Depende da temperatura. Não dá para falar um valor, né? Não dá para você cravar esse valor, porque ele vai depender dessa temperatura. Na NBR 10576, como eu falei, existe uma tabela onde se recomenda qual o teor de água máximo para cada classe de tensão para transformadores em operação. São basicamente 4 classes de tensão, né? E lá, então, consultando essa tabela, vocês vão poder ter acesso a essa informação. Por isso que eu recomendo, mais uma vez, que vocês comprem essa NBR 10576. Já fiz coleta com seringa, inspeciono a mesa visando detectar bolhas. Peço outra pessoa para inspecionar para garantir uma boa coleta e a seringa chega no destino com bolha. O que podemos melhorar? Assim, a presença, se durante todo o processo de coleta, ele ter sido bem feito, como parece que descreve aqui a pessoa que me perguntou, e essa bolha aparece no caminho, provavelmente pode ter algum problema no material que está sendo utilizado, por exemplo, uma torneira que está com alguma trinca, ou pequena que seja, ou mal encaixada, ou a forma de transporte não está sendo adequada. Se algum desses fatores estiver ocorrendo, ele pode realmente aparecer as bolhas. Outro fator que pode estar acontecendo é que esse óleo tem uma saturação de gases mais elevada e a quantidade de gases dissolvido no óleo, assim como a água, é também dependente da temperatura. Então, se ele está quente, né, uma temperatura de operação do transformador de 45, 50, 60 graus, que é normal, você coleta nessa condição. Quando você coloca isso para transporte e até ele chegar no laboratório, a temperatura obviamente vai estar muito mais baixa, vai estar na temperatura ambiente, entre 20 e 25 graus. Então, aquela solubilidade de gás numa temperatura muda numa temperatura operacional do laboratório, que é de 20 a 25. Então, isso não tem o que você fazer. Essas bolhas que apareceram não são devido à ineficiência na coleta, e sim foi em função da característica da própria amostra. Então, nesse caso, você não teria que fazer. Quem coletou a amostra, registra a temperatura. Se o laboratório eliminar as outras possibilidades, né, é porque realmente essa bolha estava dissolvida, esses gases estavam dissolvidos, depois apareceu a bolha. Mas na experiência nossa, é que mais de 90% dos casos é algum problema no transporte, ou um êmbolo que também não estava adequado para aquele corpo da seringa, então ele tem algum tipo de entrada de ar, ou acontece também com bastante frequência, o bico da seringa está relativamente solto, ninguém percebe isso, nem a torneira, e isso acaba acarretando então uma movimentação do êmbolo e ele acaba puxando, aspirando um pouco de ar e aparece a bolha na amostra. Bom,